Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós este dia. É o 16 de novembro de 2023, né? Graças a Deus estamos aqui, em vigilância, oração, meditação, obediência, sinceridade, cultivando aí as virtudes, né, irmãos? Das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática e estão caminhando em direção, né, à Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Alguns já partiram, né? Outros, como nós, estamos aí no caminho, imitando aqueles que já partiram, né? Principalmente os apóstolos e os profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? E graças a Deus, estamos aí. Então, irmão, vamos continuar aí com os nossos vídeos, né? Então nós estamos falando do quê? Estamos falando do entendimentos, né? Que a nossa comunidade tem aí acerca das Escrituras, né? Que é um entendimento totalmente diferente do que as religiões que falam em nome de Jesus têm, né? A respeito das Escrituras. A boa consciência, né, nas Escrituras. É isso que nós estamos perseguindo, procurando, né? Em oração, em meditação, né? Em diálogo, conforme exatamente o que está nas Escrituras. E procurando viver, né? Aquilo que está escrito, os mandamentos que estão ordenados, né? Então nós estamos falando aí de quê? Estamos falando da aliança, né? A nova aliança, a graça. Estamos falando dos ensinamentos do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos sobre alguns temas, né? E estamos falando aqui sobre o pecado, né? A transgressão, né? Pecado, a transgressão, que podem ser classificadas como iniquidade, né? Abominação diante de Deus, né? Então nós estávamos começando a ler aqui o capítulo 6, né? Da Epístola aos Hebreus, onde nós lemos aqui o versículo 4, né? Então vamos ler de novo. Está escrito o que aqui, ó? Porque é impossível, né, que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, irmão, a gente analisando, né, esses vários versículos aí que falam, né, sobre o pecado, sobre o perdão, sobre uma recaída, digamos assim, né? A recaída acontece com aquela pessoa que não mudou de vida e continuou, né, digamos assim, com as suas paixões, né? E as suas iniquidades, abominações, né? Quer dizer, ele não mudou o seu modo de vida, né? Ou então mudou e recaiu, voltou, né? Como é o caso, por exemplo, de pessoas que vêm para o nosso meio e desistem por motivos fúteis, né? Sem motivos. E aí no versículo 7 está escrito o quê? Porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada,
recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então a gente vê, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, né? A gente viu aí que em vários locais ele, né, curou e perdoou a pessoa do pecado em que ele vivia. E aí a recomendação que ele dava era o quê? Não peques mais, né? Não é isso? Não peques mais. Porque se você pecar mais, continuar pecando da maneira como você, digamos assim, vivia, você está o quê? Está fazendo isso que está escrito aqui em Hebreus, conforme a gente está vendo aqui, que é um ensinamento apostólico, né? É impossível que o Senhor Jesus seja novamente crucificado, né? É impossível que vá para o arrependimento. São palavras duras, né, irmão? São muito duras essas palavras. E depois o Senhor Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, que nós entendemos que esse pecado foi cometido pelos judeus, né? Que chamaram ali o Espírito Santo de Espírito de Belzebu, né? Então aquele pecado não seria perdoado, né? Segundo o que o Senhor Jesus disse, nem neste século, nem no vindouro. Então nós estamos aqui diante de pecados, né? Transgressões, né? E nós vemos que lá no capítulo 10, né, 26 de Hebreus, ele está falando aqui o seguinte, ó, 25 de Hebreus diz assim, ó, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí no 26 ele diz o quê? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, né? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, olha a comparação que ele está fazendo aí, né? Ele faz uma comparação com as penas, né? E as penas, né? Quer dizer, as transgressões e as penas da lei, né? Porque tinha transgressão na lei que a pena era apedrejamento, né? Morte, não é isso? Significando que existe um pecado gravíssimo, grave, diante de Deus, né? Que para o seu perdão a gente entende aqui que tem exatamente problemas, né, digamos assim, certo? Embora a gente vê que na história de Israel, né, Israel cometeu todo tipo de iniquidade, né, de abominação, e quando eles clamavam pelo Senhor, né, eles então obtinham o perdão, né, e eram recuperados aí das suas iniquidades. Mas isso aí a gente tem que colocar aí um senão, né? Porque não eram as mesmas pessoas, né? Não era a mesma geração, né? A geração que se arrependia daquilo que a geração anterior tinha feito, né? Geralmente era isso que acontecia, né? A geração atual se arrependia e buscava o Senhor daquilo que a geração passada tinha feito, né?
Isso aí é uma coisa para a gente examinar direitinho, né? Para que a gente possa ter consciência a respeito disso. Mas hoje nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.